Bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta para continuar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, desta vez com o segundo tópico. Nós estamos estudando sobre Simão Pedro, seu caráter, sua conversão, sua transformação e relembrando algumas lições importantes da vida desse grande apóstolo. E o tópico de hoje é Pedro e sua tendência ao erro. Se você ainda não fez a sua oração, eu te convido a orar nesse momento para que o Espírito Santo nos conduza durante esse estudo e fale aos nossos corações aquilo que realmente precisamos. Vamos então à pergunta A, que nos fala assim: que fato revela que Pedro era sujeito a erros como qualquer outro humano, mesmo após ter recebido o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Então, aqui nesta pergunta, nós vamos ver que Pedro, mesmo depois da sua conversão, mesmo depois do batismo do Espírito Santo, ele também era vulnerável a erro. Por que ele era vulnerável a erro? Porque ele era humano. E todo ser humano está à mercê do pecado, à mercê do erro, quando deixa de vigiar, né? Então, no livro de Gálatas, nós vamos ver um momento, digamos, de atrito entre Paulo e Pedro, devido a uma situação relativa aos gentios. Eu vou ler os versos e em seguida vamos comentar rapidamente sobre aquela situação. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, como vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, o que tinha acontecido aqui? Pedro havia se destacado por sua simplicidade, ou digamos assim, por sua acessibilidade aos gentios. E num dado momento, ele até chegou a comer com os gentios. E isso, na regra dos judeus, era inaceitável. E na igreja cristã primitiva havia essa divisão ainda entre os judeus que cumpriam a lei cerimonial e os novos conversos gentios. Havia ainda um grande preconceito entre essas duas partes. E Pedro, antes dos judeus que eram conservadores, digamos assim, da circuncisão chegarem a Antioquia, Pedro tinha um bom relacionamento com os gentios. E quando esse grupo de pessoas chegou, Pedro começou a se afastar dos gentios. E Paulo, vendo o que estava acontecendo, resolveu conversar com Pedro. O texto diz que era repreensível, ou seja, era passível de uma repreensão, e Paulo fez isso diante de todos. Por que Paulo fez isso diante de todos? Porque a atitude de Pedro como líder da igreja, também como líder da igreja, era pública. Então, chamar a atenção ou conversar com Pedro de forma pública, chamando ele de volta à racionalidade, que aquela sua postura não estava correta. Olha o final da nota, o que diz, na página 102. Essa demonstração de fraqueza por parte dos que eram respeitados e amados como líderes deixou uma impressão dolorosa na alma dos crentes gentios. A igreja corria sério risco de divisão, por isso que Paulo tomou essa atitude. Até Barnabé tinha sido influenciado às mesmas ações que Pedro. E para que a igreja não sofresse, Paulo tomou essa atitude. Na pergunta B, que lição podemos aprender com os erros e a reabilitação e reintegração de Pedro?
No Salmo 145, verso 14, nós temos uma promessa maravilhosa que eu vou ler com você agora. O Senhor sustenta os que caem e levanta a todos os abatidos. Essa é a lição que nós podemos aprender com os erros e a reabilitação de Pedro. Ele se levantou, o Senhor o susteve, ele se arrependeu e foi reintegrado ao corpo dos crentes. Por quê? Porque é isso que Deus faz. É isso que Jesus veio fazer. Restaurar, levantar, curar. Vou ler uma parte da nota aqui. Pedro viu o erro que havia cometido e, tanto quanto estava ao seu alcance, começou imediatamente a repará-lo. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro demonstrasse essa fraqueza de caráter para que o provado apóstolo pudesse ver que não havia nada digno de louvor em si. Até o melhor de todos os seres humanos, se deixado por conta própria, cometerá erros de julgamento. Por isso que constantemente devemos estar apegados ao Senhor. Que nesse dia os nossos pensamentos sejam dirigidos por Deus. Amém.